Ele tinha 15 anos e segurava um fuzil maior do que o próprio corpo. Antes de continuar, faça uma coisa simples. Feche os olhos por 3 segundos e imagine alguém da sua idade sendo enviado para morrer. Agora abra. A história começa aqui. Em 1914, quando a Europa começou a se rasgar em trincheiras, ninguém perguntou se você era adulto o suficiente para sentir medo. Perguntavam apenas se você conseguia andar, obedecer e apertar o gatilho. E ele conseguia. Ou achava que conseguia. Seu nome não ficou nos livros de história, como a maioria, mas sua história é real. Porque milhares de meninos fizeram exatamente a mesma coisa. Ele mentiu a idade. Disse que tinha 18. O oficial não pediu documento. Só olhou seus ombros estreitos, o rosto ainda sem barba, e assinou o papel. Naquele momento, a infância terminou. Até poucas semanas antes, ele acordava com o barulho da mãe preparando o café. Agora, acordava com o som de botas, gritos e o cheiro metálico do medo. A propaganda dizia que a guerra seria rápida, que os jovens voltariam como heróis, que tudo acabaria antes do Natal. Era mentira, e ele descobriria isso rápido demais. O treinamento foi curto, brutal, gritado. Não havia tempo para ensinar humanidade, só sobrevivência. Você não pensa, você obedece. Você não sente, você avança. À noite, deitado em um beliche duro, ele olhava para o teto e pensava na casa. Pensava na irmã mais nova. Pensava se o pai teria orgulho ou se, no fundo, teria medo de nunca mais vê-lo. Ninguém ali falava de medo, mas todos sentiam. Quando o trem parou perto da frente de batalha, o silêncio foi pior que o barulho. Um silêncio pesado, cortado apenas por explosões distantes. O ar cheirava a terra molhada, fumaça e algo que ele não conhecia ainda: morte. As trincheiras não pareciam com as imagens dos jornais. Não eram linhas organizadas de soldados corajosos. Eram buracos lamacentos, cheios de ratos, doenças e homens quebrados. Alguns choravam escondidos. Outros olhavam para o nada como se já estivessem mortos. Foi ali que ele percebeu algo assustador. Ninguém se importava com a idade dele. Na guerra, todos eram iguais, igualmente descartáveis. Na primeira noite, ele ouviu gritos vindos da terra de ninguém. Um soldado ferido chamava pela mãe em uma língua que ele não entendia. Os gritos duraram horas. Ninguém saiu para ajudar. Quem saía, morria. Ele segurou o capacete com as mãos trêmulas. Queria tapar os ouvidos, mas precisava ouvir ordens. No dia seguinte, recebeu sua primeira missão simples: levar munição até uma posição avançada. Parecia fácil: caminhar agachado, entregar caixas, voltar. No meio do caminho, uma explosão jogou terra sobre seu rosto. Ele caiu. O coração quase saiu pela boca. Quando levantou, viu algo que nunca esqueceria. Um soldado sem pernas, arrastando-se na lama, ainda vivo. O menino congelou. Queria ajudar, mas ninguém parou. Um sargento passou correndo e gritou: "Se ficar aí, você morre." Ele correu. E foi nesse momento que algo dentro dele mudou para sempre. Naquela noite, escreveu uma carta para casa. Mentiu de novo. Disse que estava tudo bem. Disse que os colegas eram legais. Disse que estava aprendendo muito. Não escreveu sobre os corpos. Não escreveu sobre o medo. Não escreveu que dormia abraçado ao próprio fuzil. Dobrou a carta com cuidado, como se isso pudesse proteger a família da verdade. Dias depois, veio a ordem que todo soldado teme ouvir pela primeira vez: preparem-se para o ataque. Ele não sabia se sobreviveria. Não sabia se conseguiria atirar em alguém. Só sabia que não havia mais volta. O apito soou e o menino saiu da trincheira. Naquele instante, a guerra não via um menor de idade. Via apenas mais um corpo correndo em direção ao inferno. E enquanto avançava, com as mãos tremendo e os olhos ardendo, uma pergunta ecoava na cabeça dele: se eu morrer hoje, alguém vai saber que eu era só um menino?
O apito já tinha soado, mas para ele o tempo parecia ter parado. Quando saiu da trincheira pela primeira vez, o mundo se transformou em um borrão de fumaça, lama e gritos. O chão tremia sob seus pés finos. Explosões abriam crateras onde segundos antes havia homens vivos. O barulho era tão alto que ele não conseguia ouvir os próprios pensamentos. Talvez isso fosse uma bênção. Ele correu porque todos corriam, abaixou porque todos se abaixavam, atirou porque disseram para atirar. Não sabia se acertou alguém, não sabia nem se mirou direito, só apertou o gatilho com os olhos, ardendo, o coração em pânico e o estômago revirado. A guerra não pedia precisão, pedia presença. Ao seu lado, um soldado caiu com um grito curto. O capacete rolou na lama. O corpo ficou imóvel. O menino passou por ele sem parar, não por crueldade, mas porque parar significava morrer. Foi assim que ele aprendeu a primeira regra não escrita da guerra. A compaixão pode te matar mais rápido que uma bala. Horas depois, quando o ataque falhou e os sobreviventes voltaram cambaleando, ele percebeu que suas mãos não paravam de tremer. Tentou escondê-las, ninguém comentou, todos tremiam por dentro. Naquela noite não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do homem que caiu ao seu lado. Não sabia o nome, nunca saberia. Ainda assim, aquele rosto passaria a visitá-lo para sempre. Nos dias seguintes, a rotina se tornou um ciclo de espera e terror. Esperar o ataque, esperar o bombardeio, esperar a próxima ordem. Alguns soldados falavam sozinhos, outros riam sem motivo. Muitos escreviam cartas que nunca seriam enviadas. O menino observava tudo em silêncio. Ele começou a perceber que estava mudando. Não ria mais, não pensava mais na escola. O rosto da mãe começava a ficar distante, como uma fotografia antiga. Em seu lugar, surgiam imagens que ele nunca pediu para guardar. Corpos empilhados, olhos vazios, mãos estendidas pedindo ajuda. Certa manhã, foi designado para uma tarefa que mudaria tudo: mensageiro. Era comum usar os mais jovens para isso. Eles eram rápidos, leves e ainda não pareciam quebrados. Correr entre trincheiras sob fogo inimigo era quase uma sentença de morte. Mas alguém precisava fazer. Ele correu, uma vez, duas vezes. Na terceira, uma explosão o jogou contra o chão. O mundo girou. Quando tentou se levantar, sentiu um gosto metálico na boca. Sangue, mas estava inteiro, pelo menos por fora. Ao olhar para trás, viu algo que o perseguiu pelo resto da vida. Dois meninos, talvez da mesma idade que ele, usando uniformes do outro lado. Um deles estava ferido. O outro tentava arrastá-lo. Inimigos, mas meninos. Ele hesitou. O treinamento gritava para seguir. O coração gritava para parar. Por um segundo, ele ficou ali, parado no meio do inferno, olhando para um reflexo de si mesmo do outro lado da guerra. Um disparo ecoou. Um dos meninos caiu. O outro ficou gritando, desesperado, sem saber o que fazer. O nosso menino virou o rosto e correu. Naquela noite, vomitou atrás da trincheira. Não era pela comida, era pela culpa, pela sensação de ter traído algo que ele nem sabia nomear ainda. A própria humanidade. Os oficiais diziam que isso passava, que o medo virava hábito, que a mente se adaptava. Em parte, era verdade, mas o preço era alto. Ele começou a dormir mal, acordava suando. Sons altos o faziam se jogar no chão instintivamente. O rosto ficava vazio durante o dia. Um médico olhou para ele uma vez e murmurou: nervos. Depois, mandou voltar ao posto. Na Primeira Guerra, isso tinha nome: choque de guerra. Mas ninguém sabia como tratar. Nem queria saber. Ele ainda mentia nas cartas, sempre. Estou bem, logo volto. Não se preocupem. Mentia porque dizer a verdade seria admitir que o menino que saiu de casa não existia mais. E então veio o dia que marcou o ponto sem retorno.
Durante um bombardeio intenso, parte da trincheira desabou. Vários homens ficaram soterrados. Gritos vinham debaixo da terra. Alguns foram resgatados, outros não. O menino ajudou a cavar. Suas unhas sangravam. A lama grudava na pele. Quando finalmente puxaram um corpo para fora, ele reconheceu o rosto. Era o soldado que dormia no beliche ao lado do seu. O homem ainda respirava, fraco. Os olhos se moviam pedindo ajuda. O menino segurou a mão dele, tentou falar algo reconfortante. Não conseguiu. Minutos depois, o soldado morreu ali mesmo, olhando para ele. Foi nesse momento que o menino entendeu uma verdade cruel. Não importava sobreviver. A guerra levaria algo de você de qualquer forma. Naquela noite, ele não escreveu carta alguma. Ficou sentado em silêncio, olhando para a lama enquanto o som distante da artilharia continuava. Já não chorava, já não tremia. Algo dentro dele tinha endurecido. O inverno chegou sem avisar e levou o pouco calor que ainda existia dentro dele. A lama congelou nas trincheiras. Os pés rachavam dentro das botas molhadas. Alguns homens perdiam dedos para o frio antes mesmo de enfrentar o inimigo. O menino já não sentia os dedos das mãos direito. E, para ser sincero, também não sentia. Muita coisa por dentro. Ele tinha sobrevivido a meses de combate, mas não sabia dizer se isso era uma vitória. O rosto no espelho improvisado de metal não parecia mais o dele. Os olhos estavam fundos, a pele marcada, o olhar vazio. Se alguém perguntasse sua idade agora, ninguém acreditaria que ele tinha apenas 16 anos. A guerra tinha feito seu trabalho. Numa madrugada silenciosa demais para ser segura, veio a ordem que ele temia desde o início: novo ataque ao amanhecer. Desta vez, contra uma posição fortemente defendida. Os veteranos sabiam o que aquilo significava. Muitos não voltariam. O menino ouviu tudo calado. Não sentiu medo imediato, sentiu cansaço. Um cansaço profundo que ia além do corpo. Um cansaço de existir naquele lugar. Naquela noite, ele escreveu sua última carta. Não mentiu. Disse que sentia saudades. Disse que tinha mudado. Disse que se algo acontecesse, queria que soubessem que tentou ser corajoso. Dobrou o papel com mãos firmes demais para alguém da sua idade. Entregou a carta a um companheiro que ainda ia para a retaguarda. Não pediu promessa, apenas entregou. Ao amanhecer, o bombardeio começou. O céu parecia rasgar. A terra tremia como se estivesse viva. Quando o apito soou, o menino saiu da trincheira junto com os outros, mas algo estava diferente. Ele não corria mais por instinto, corria porque já não sabia parar. No meio do avanço, o gás começou. Não era a primeira vez que ele via nuvens verdes rastejando pelo chão. Mas naquela manhã, o vento mudou rápido demais. Muitos não conseguiram colocar as máscaras a tempo. Gritos engasgados tomaram o campo. O menino colocou a máscara. Ajudou outro soldado a ajustar a dele. Depois outro. Em certo momento, percebeu que estava sem filtro reserva. Se a máscara rasgasse, seria o fim. Continuou mesmo assim. Foi então que uma explosão o lançou para trás. O mundo ficou branco, depois escuro. Quando recobrou a consciência, estava deitado em um posto médico improvisado. O barulho da batalha ainda ecoava distante. Tentou se mexer. Sentiu dor, muita dor. O médico olhou para ele rapidamente. Anotou algo. Chamou um enfermeiro. Quantos anos? 18, ele respondeu automaticamente. O médico olhou com mais atenção. Não acreditou. Dias depois, longe da linha de frente, alguém finalmente fez a pergunta certa. Pediram documentos. Cruzaram informações. Descobriram a verdade. Ele tinha mentido. Não houve punição exemplar. Não houve julgamento. A guerra estava ocupada demais para isso. Ele foi simplesmente retirado do fronte, enviado para um hospital militar, depois para casa. Voltou vivo, mas não voltou inteiro.
Em casa, ninguém reconheceu o menino que saiu anos antes. Ele não falava muito, evitava barulhos, acordava gritando à noite. Não conseguia explicar o que sentia, nem queria. A guerra tinha acabado oficialmente. Para ele, não. Estudos históricos mostram que muitos desses menores viveram assim pelo resto da vida. Sem diagnóstico, sem ajuda. Chamavam de nervos, fraqueza, silêncio. Hoje chamamos de trauma. Ele nunca falou em heroísmo, nunca contou histórias gloriosas. Quando perguntavam como foi a guerra, ele respondia apenas: "Eu era só um menino." E isso dizia tudo, porque a Primeira Guerra Mundial não roubou apenas vidas, roubou infâncias, roubou futuros, roubou partes invisíveis que nunca foram devolvidas. Essa não é a história de um herói de livro, é a história real de milhares de meninos que mentiram a idade e pagaram o preço cedo demais, depois que as armas silenciaram e os tratados foram assinados. O mundo tentou seguir em frente. As cidades foram reconstruídas, os jornais passaram a falar de progresso e a palavra guerra começou, aos poucos, a perder o som imediato de explosões. Mas para aqueles meninos que mentiram a idade para entrar na Primeira Guerra Mundial, o conflito nunca terminou de verdade. Eles voltaram para casa jovens demais para serem chamados de homens e velhos demais para voltarem a ser crianças. Muitos retornaram com corpos aparentemente intactos, mas carregando dentro de si um peso que ninguém sabia nomear. À época, não existia compreensão sobre trauma psicológico. Não havia terapia nem acolhimento. O que existia era o silêncio e a expectativa de que seguissem vivendo como se nada tivesse acontecido. Esses meninos tentaram trabalhar, formar famílias, retomar estudos. Alguns conseguiram estudos, alguns conseguiram, muitos não. Barulhos altos os faziam estremecer. Certos cheiros, lama molhada, fumaça, produtos químicos, os transportavam de volta às trincheiras em segundos. À noite, os sonhos eram interrompidos por gritos, ordens, explosões que só eles ouviam. Durante o dia, carregavam um olhar distante, como se parte deles tivesse ficado enterrada em algum campo europeu. Historicamente, há registros de ex-soldados que nunca mais conseguiram manter empregos estáveis. Outros se isolaram, incapazes de explicar por que se sentiam deslocados em um mundo em paz. Muitos passaram a beber em excesso, não por fraqueza, mas na tentativa desesperada de calar memórias que não pediam permissão para voltar. Alguns jamais falaram sobre a guerra. Outros falaram demais, repetindo as mesmas histórias como se tentassem dar sentido ao que viveram. Para as famílias, era difícil compreender. Pais e mães se perguntavam onde estava o menino que tinha saído de casa anos antes. Esposas e filhos conviviam com homens silenciosos, assustados, emocionalmente distantes. Não era falta de amor, era sobrevivência. A guerra tinha ensinado esses meninos a se fecharem para continuar vivos. Com o passar das décadas, muitos morreram sem nunca serem reconhecidos como o que realmente foram. Crianças em um conflito de adultos. Seus nomes raramente aparecem em monumentos. Suas idades reais quase nunca foram registradas. Ainda assim, eles existiram e deixaram marcas profundas não apenas em si mesmos, mas nas gerações que vieram depois. Hoje, quando olhamos para a Primeira Guerra Mundial, é impossível ignorar essas histórias. Elas nos lembram que a guerra não termina quando o último tiro é disparado. Ela continua nos corpos, nas mentes e nas vidas de quem sobreviveu, especialmente daqueles que eram jovens demais para compreender o que estavam perdendo. Esses meninos viveram. Alguns envelheceram, outros apenas sobreviveram, mas todos carregaram até o fim o peso de terem crescido cedo demais.